Salmos 46, vamos começar. No Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, e Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e espedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amado Senhor e Deus Todo-Poderoso, oh Deus querido, Deus exaltado, Deus de Israel, Deus Altíssimo. Estamos todos aqui reunidos nessa noite, Senhor, para exaltar o Teu nome, Senhor amado, para elevar, Senhor, e dizer que Tu é digno de toda honra e toda glória, Pai. Oh, Senhor querido, nós estamos aqui, Senhor, a uma só voz, Pai amado, dizendo que nós somos o Teu povo, Pai. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos sentir o Teu Espírito Santo aqui nessa noite. Nós queremos, Pai amado, sermos consolados, Senhor amado. Nós queremos, Pai, aprender mais de Ti, Senhor. Nós queremos, amado Deus, ser exaltados por Ti, Senhor. Faz, Espírito Santo, tudo aquilo que Tu tem vontade, Pai. Porque Tu tem liberdade aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu é um Deus pessoal. Então, independente, Senhor amado, do que for trazido aqui essa noite, fala com cada um de nós de uma forma única e pessoal, de acordo com aquilo que cada um, Senhor, está precisando nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possa escutar hoje a Tua voz de forma pessoal, falando e tocando no íntimo, Senhor, das nossas almas. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença, Senhor, seja palpável neste lugar. Em nome de Jesus, nós viemos aqui não para ouvir pessoas, Pai, mas para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Deus Pai. Eu trouxe então uma palavra para a igreja. Vamos falar sobre José, filho de Jacó. Creio que todos já conheçam, né, o personagem, mas vou falar um pouquinho da vida dele. Quando José ele era jovem, tinha 17 anos, começando José, é filho de Jacó, né? Faz parte de um dos 12 filhos de Jacó. E quando ele tinha em torno de 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras do pai dele. Então ele era pastor, um aprendiz de pastor, né? E ele acompanhava os irmãos mais velhos dele, ele era o mais novo. E as coisas erradas que os irmãos faziam, ele contava para o pai. Jacó, que é o pai dele, ele amava mais ele do que os outros filhos. Porque teve José na velhice, né? E porque ele era filho da esposa que ele mais amava. Os irmãos, eles viam que o pai amava mais José do que eles, e por isso eles tinham um ódio de José. E eram grosseiros com ele. A Bíblia diz assim em Provérbios 10, 12, que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aleluia. Em 1 João 2,9 também diz: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. É verdade. Glória a Deus. E em Mateus 5,21 diz que o ódio equivale ao homicídio. É verdade. Mesmo que aqueles irmãos de José não tenham matado ele, dentro do coração dos irmãos, eles já tinham matado José algumas vezes, né? Verdade. E aquela inveja, aquela ira, aquela raiva, aquele ódio que eles tinham por José foi crescendo dentro do coração deles. Certa vez, José teve um sonho
E eles ficaram com ainda mais raiva. Nesse sonho, os irmãos e os pais de José se curvavam diante dele. E ele era só um menino. E isso ia aumentando cada vez mais o ódio e a ira dos irmãos contra José. Um dia, Jacó mandou José ir atrás dos irmãos lá em Siquém, onde eles estavam cuidando das ovelhas, para ver se estava tudo bem e trazer notícias. E José prontamente respondeu: estou pronto para ir. José, ele era aquele cara, aquele rapaz obediente, aquele rapaz correto, íntegro, honesto, né? E que amava o pai e estava ali, apesar de creio que talvez seja ali um pouco mimado, né? Filho mais mimado, mas ele tinha um bom coração, e a gente vai ver isso mais tarde. E ele era um filho obediente, né? Então, quando Jacó pediu para ele ir, mesmo sabendo que os irmãos não gostavam dele, mesmo sabendo que era um lugar longe pra caramba, ele disse: de pronto, estou pronto para ir. Quando José encontra os irmãos, eles com muita raiva planejam matá-lo. Já de longe, quando eles viram José, eles disseram: lá vem o sonhador, né? Vamos matar ele. E o Rubem, que é o filho mais velho, disse para ele, aconselhou eles a não matar o irmão, mas só jogar ele dentro de um poço, dentro de uma cisterna vazia. E foi assim que eles fizeram então, jogaram José ali naquele poço. Quando eles avistaram, de repente, uma caravana de ismaelitas, né? Judá, então, um dos irmãos também de José, sugere os outros irmãos vender José. E vender ele como escravo. E eles venderam José, então, por 20 moedas de prata. Lembra que Judá significa também Judas, né? E assim como Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, José também foi vendido por 20 moedas de prata. Mas os irmãos, eles não sabiam que nada foge da vontade do Senhor, né? E Daniel 4,35 diz assim, ó: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que fazer. Aleluia! Deus é assim. Por mais que as pessoas possam tramar contra a nossa vida, provavelmente José, se fosse um de nós cristãos hoje, ia dizer: o inimigo está se levantando contra mim. A peleja está grande, né? E imagina o desespero dele. Ele era um homem livre e foi vendido então para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram ele lá para o Egito e lá eles venderam para um capitão da guarda do Egito que se chamava Potifar. Mesmo em toda essa situação, mesmo ele estando num lugar onde ele não queria estar, né? Ele era livre, ele acabou sendo escravo numa terra onde existia idolatria, uma terra de costumes totalmente pagãos, né? Ele estava ali porque ele foi obrigado a estar ali. Ele foi levado, foi vendido à força e se tornou escravo sem a vontade dele. Se nós lermos lá em Gênesis 38, se eu não me engano, eles dão uma pausa na história de José para falar sobre Judá e Tamar. E a gente vê, olha, quanta contradição tem do caráter e da personalidade de José e de Judá. Judá, que foi, né, uma grande tribo, uma tribo importante, de onde Jesus também veio, né, a linhagem dele. Mas quantas coisas Judá fez? Ele, ao contrário de José, que foi obrigado a estar no meio pagão, Judá, de livre e espontânea vontade, está na casa do pai. Aleluia! Vai para uma terra estranha dos cananeus, escolhe uma esposa cananeia para casar, perde 2 filhos e acontece mais um monte de coisa, né? Se alguém quiser depois ler, mas só para dar uma embasada assim da diferença da personalidade. Eles são irmãos criados pelo mesmo pai, dentro da mesma família, mas um tem uma personalidade totalmente diferente do outro, né? E se nós formos analisar as 12 personalidades dos irmãos, cada um tem uma personalidade bem diferente da outra. E José se destaca. José eu creio que é o único personagem, que eu não achei outro, dentro da palavra de Deus, que os pecados dele não são mencionados. Não que ele não tenha, a gente sabe que o único que não pecou foi Cristo. Mas a Bíblia não mostra, não fala sobre os pecados. Talvez por
Talvez porque as qualidades dele se sobressaíam, né? Muito, ele foca muito a palavra de Deus nas qualidades de José, e os defeitos e os pecados não são falados, né? Então, quando ele é vendido para o capitão da guarda, a palavra de Deus diz que o Senhor estava com ele. E mesmo nessa situação, mesmo na situação em que ele era escravo, e que fugiu totalmente do controle dele, saiu da casa do pai, foi levado, lá naquele lugar, Deus diz que ele estava com José. Ele começou a morar na casa do dono, do Potifar, que comprou ele, e ele começou a cuidar de tudo na casa do Potifar. Por causa de José, a palavra de Deus diz que o Senhor abençoou Potifar. Aleluia. Aleluia. Deus é assim. Nome de Jesus. Ele nos usa, ele nos abençoa, mas ele não quer só nos abençoar. Ele nos usa para abençoar outras pessoas. É também. verdade. Glória a Deus. Uma das nossas obrigações como cristão é fazer com que as bênçãos que recaem sobre nós também alcancem nossos irmãos. Aleluia. As Glória a bênçãos Deus, sejam Senhor. multiplicadas. Em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo que ele tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. Glória a Isso está lá em Deus, Gênesis Senhor. 39, 5 e 6. Aleluia. Então a gente vê que Deus cuidando de José. Provavelmente, né, José orava, José tinha intimidade com Deus, José buscava e ele confiava naquele sonho que ele tinha tido lá atrás. Glória a Ele Deus. gerou tanto ódio, tanta raiva no coração dos irmãos, mas José, ele teve uma promessa de Deus dizendo que a sua família se curvaria diante dele. E uma situação dessa, eu creio que nos olhos de José era totalmente impossível isso acontecer. Mas ele começou a ver ali uma melhora, ele começou a ver ali que Deus estava abençoando ele, e ele começou a ver uma luz no fim do túnel. Porque ele estava ali como administrador de toda a casa de um grande oficial daquele reino, né? Então, o lugar onde ele estava já era um lugar bem melhor do que quando ele chegou no Egito. Aleluia. Mas um tempo depois, a mulher de Potifar desejou José. E ela queria ter relações com ele. Olha as tentações, né, vindo aí. Assim nas nossas vidas também. Muitas vezes, né, Deus nos abençoa, as coisas parecem que estão indo bem, e quando o inimigo coloca uma tentação na nossa frente, né, fazendo com que a gente muitas vezes tropece e caia. Mas José não se deixava cair com tanta facilidade. Glória a Deus, Senhor. Ele recusava e ele disse assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que ele tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, Senhor. pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Aleluia. José sabia que fazendo aquilo, ele não estava pecando só, não estava fazendo algo errado só contra Potifar, mas ele estava fazendo algo errado diante de Deus. Aleluia. Talvez Potifar nem ficasse sabendo, né? Mas ele sabia que Deus, que está em todos os lugares, que vê todas as coisas, estava ali naquele momento. E ele não colocaria o relacionamento que ele tem com Deus em risco por causa de uma tentação. Glória a Deus. E essa esposa de Potifar, ela era bem insistente. A palavra de Deus diz que todos os dias ela insistia, mas ele sempre recusava. Um dia, quando a casa estava vazia, os empregados não estavam, José entrou para trabalhar, como era de costume, e a esposa de Potifar agarrou ele à força. Ele se apavorou e saiu correndo porta fora. Mas ela acabou ficando com as vestes dele na mão. E a esposa de Potifar, com muita raiva, né, querendo vingança também, acusou José de ter tentado ter relações com ela à força e mostrou as roupas, tanto para todos os funcionários da casa dela, como também para o marido. E ele, numa situação de honra, né, para proteger a própria honra, mesmo que ele não acreditasse, porque provavelmente ele sabia quem era a mulher dele, mesmo que talvez ele tivesse alguma dúvida por conhecer também o caráter de José, ele não pôde não fazer nada. Naquele momento, o certo, o correto seria ele mandar matar José, mas por algum motivo ele não fez. Por provisão de Deus, claro, né?
Porque Deus, não era esse o plano que Deus tinha para José. Deus tinha planos melhores para a vida dele. Então Potifar mandou ele para a cadeia, injustamente, né? Ele foi condenado por um crime que ele não cometeu, assim como Jesus também foi. E assim como nós, muitas vezes somos acusados como cristãos, né, de coisas que a gente não faz. José já era escravo, agora estava prisioneiro, com a sua liberdade podada ainda mais. Aquela luzinha no fim do túnel, quando ele estava imaginando que pronto, as coisas agora estão ficando melhor. Daí fica tudo pior ainda. E a liberdade que já era pouca porque ele era escravo, agora se tornou praticamente nula. Ele está preso numa cadeia. Aos olhos humanos, a promessa que Deus fez a José em sonho tinha ficado ainda cada vez mais distante, mais longe de se tornar realidade. Mas a Bíblia fala que o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Aleluia. Muitas vezes, quando as coisas parecem que está dando tudo certo, está correndo tudo bem, o inimigo vem e faz algo e a gente acha que está tudo perdido, né? Que o inimigo ganhou. Ele pode ter ganhado aquela batalha, porque Deus permitiu, mas a guerra, com certeza, quem ganha é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus tem um tempo certo para fazer, para cumprir todas as coisas. E José continuou firme. Ele continuou vivendo uma vida reta e servindo com excelência, mesmo na prisão. Por isso Deus continuou abençoando ele. José ele não se revoltou. Ele não se revoltou contra a situação, não se revoltou contra Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou. O que ele fez? Ele continuou obedecendo e continuou sendo um homem reto, íntegro, obediente, humilde e servindo com excelência. Amém. Mesmo naquele lugar. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores. Isso é, o chefe dos copeiros, que era o encarregado do vinho, e o chefe dos padeiros, que fazia o pão. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem para a cadeia e que ficassem na casa do capitão da guarda, mesmo lugar onde José estava. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. José estava ali naquela situação, mas ele cuidava dos outros presos e ele fazia isso com amor. Ele, independente da situação em que ele estava, ele continuava servindo com amor. E veja que o José, ele estava naquela situação ali, mas ele era inocente, não foi parar na cadeia porque ele cometeu um crime. Esses 2 foram. Esses 2, a Bíblia é clara em dizer que eles fizeram algo que ofendeu o faraó. Então eles são criminosos, eles foram para a cadeia porque eles mereceram estar lá. Mas José não. José foi injustiçado, estava lá e estava servindo os criminosos. Amém. Certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer uma coisa. Quando José veio vê-los pela manhã, ele notou que eles estavam preocupados. José notou que eles estavam preocupados. Porque José não só servia de qualquer jeito. José servia com amor. Aleluia. José se preocupava com as pessoas. Quantas vezes a gente encontra alguém na correria do nosso dia a dia e diz assim, oi, tudo bem? E a pessoa diz, tudo bem, mas a gente nem olha para a cara da pessoa. Não olha se ela está triste, se ela está chateada, se talvez ela esteja precisando de alguma coisa. Às vezes um abraço, uma palavra de conforto, uma oração, já que nós somos cristãos, né? Muitas vezes a gente não faz isso. A gente vive nossa vida como um furacão e não presta atenção nas pessoas que estão do nosso lado. Mas José prestava atenção naqueles que ele servia. Ele notou a tristeza no olhar dos dois e ele se preocupou com eles. E ele perguntou, por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Ele realmente queria saber o que estava acontecendo. E ele se propôs a ajudar. Eles responderam, cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar esse sonho que quer dizer. E José responde, é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Vamos, contem o que sonharam. Aqui, José estava dizendo que o mérito de desvendar os sonhos, de revelar os sonhos, não era dele.
A gente vê aqui um caráter humilde de José também. Porque ele podia se achar e dizer, não, conta aqui que eu sei fazer isso, eu já fiz isso várias vezes aqui na prisão, eu sou o cara. Mas não, ele sabia que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Aleluia. Tudo que ele tinha vinha do Senhor. Inclusive, aquela cadeia, aquele lugar que ele estava, era Deus que tinha permitido que ele estava ali. Porque Deus queria confrontar ele. Lembra que eu disse que talvez ele fosse um menino, um adolescente mimado na casa do pai dele? E se ele tivesse ficado a vida toda na casa do pai dele, o quanto será que ele tinha crescido como homem? Debaixo da asa do pai? Senhor. O que será que tinha acontecido com o caráter, com a personalidade dele? Mas Deus permitiu que ele fosse para a cadeia. Permitiu que ele fosse escravo. Para aprender a ser obediente a outras pessoas. Para forjar o caráter dele. Para que ele crescesse como homem. Em nome de Jesus. Muitas vezes a gente reclama. A gente reclama das coisas, dos tropeços do dia a dia, das dificuldades do nosso dia a dia. Mas eu digo para você, se a nossa vida for muito boa sempre, a gente se acomoda e a gente não cresce. Deus precisa nos confrontar. Ele precisa colocar dificuldades na nossa vida, porque é nessas dificuldades que a gente vai crescer. A gente vai ser forjado. E a gente vai estar no momento certo, preparado para o propósito que Deus tem para nós. Amém. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Não é à toa que a gente está aqui hoje. A gente não está aqui brincando de ser igreja. A gente não está aqui só porque não tem nada para fazer em casa. A gente está aqui porque Jesus nos escolheu. Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele se importa com a vida de cada um de nós. Ele quer forjar o nosso caráter. Ele quer fazer de nós pessoas fortes para desempenhar aquilo que Ele tem para nós. No momento certo, quando nós estivermos prontos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois, deixa eu ver aqui. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e ele disse: eu sonhei na minha frente havia uma parreira de uvas que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam flores e essas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá ao rei como fazia antes. Glória a Deus. Depois de revelar o sonho ao copeiro, sabendo que o copeiro ia sair dali, porque ele sabia que era uma revelação que Deus tinha dado para ele, ele pediu para o copeiro não esquecer ele. Ele disse: quando tu sair daqui, fala de mim lá para o faraó, porque eu estou aqui injustamente, eu não mereço estar aqui, mas me ajuda a sair daqui. Nesse momento, José quis dar uma ajudinha para Deus, né? Assim como Sara também fez, né? Quando deu o esposo para Agar, né? E aí ele tentou dar uma ajudinha, ele disse: já que eu estou aqui há tanto tempo, vai lá, fala com ele, talvez eu consiga sair daqui, né? Porém, quando você estiver bem lá, José disse, né? Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha bondade de falar a meu respeito ao rei. Ajude-me a sair dessa cadeia. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. É verdade. E Deus somente vai tirar José da cadeia quando for a hora certa. Aleluia. Aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho, servindo o rei. Mas a Bíblia diz: porém o chefe dos copeiros não lembrou de José. Ele esqueceu José completamente. É verdade. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes a gente também tenta dar um jeitinho, mas a gente tem que entender que existe um tempo de Deus. Aleluia. E Deus, quando chega esse tempo, Deus é muito rápido em fazer as coisas acontecerem. Tudo o que José passou ali forjou o caráter de José, preparou ele para tarefas muito importantes que ele ia ter lá na frente, né? E ele aprendeu muitas coisas ali. Eu vejo que José aprendeu a esperar, né? Foram 12 anos no total, incluindo a cadeia, incluindo o tempo de escravidão, 12 anos. E ele manteve fé, ele manteve paciência para receber as promessas do Senhor. Ele não desanimou, ele continuou sendo o mesmo
cara responsável, fiel a Deus, né? Obediente. Glória a Deus, Senhor. E ele aprendeu a esperar. Amém. Ele aprendeu também a receber os dons de Deus. Porque esse dom de adivinhar os sonhos, de interpretar os sonhos, é algo que vem de Deus para ele. Algo que Deus entregou na vida dele. Que Deus sabia que ia ser necessário e Deus abençoou ele. Né? Então é um discernimento espiritual que Deus deu para ele ali. Né? E muitas vezes a gente quer atropelar as coisas. Muitas vezes a gente chega na igreja e as pessoas começa a ouvir profetadas, né? Ah, porque Deus vai te usar muito, porque tu vai para grandes nações, porque tu vai viajar o mundo, porque tu vai não sei o quê, porque tu vai não sei o quê. E a gente já se engrandece, já arregala o olho e diz, Deus vai me usar. Já se, né? Vira um pombo já, bem. Mas mesmo que Deus faça isso, mesmo que não seja algo só da boca, porque muitas vezes é só da boca daquela pessoa que está falando. Mas mesmo que seja de Deus, mesmo que esse realmente seja a promessa de Deus para a tua vida, existe um processo para chegar até lá. Não é assim, sair daqui e tá lá. Me converter num dia e no outro eu já estou preparado para isso. A gente precisa passar pelas provas, a gente precisa passar pela escravidão, pela cadeia, talvez. Glória a Deus. Né? A gente precisa aprender, a gente precisa ser forjado por Deus, a gente precisa ser preparado. Porque se a gente sobe muito rápido, corre muito rápido, a queda também é muito rápida. Verdade. Né? Deus não quer que a gente caia. Deus quer que nós permanecemos lá naquele lugar onde Ele quer nos colocar. Mas é no lugar, no tempo certo. Amém, Senhor. Em nome de Aleluia. José também suportou todas as injustiças confiando nos planos de Deus. Esperando Deus agir. Então ele teve esperança, ele teve força. José aprendeu a perdoar, né, os irmãos dele. E Deus, por causa disso, também curou as dores dele, podendo assim deixar as mágoas do passado e seguir em frente. Muitas vezes a gente não consegue seguir em frente porque a gente tem mágoas, tem dores, né, que a gente não deixa Deus curar. Mas, de novo, faz parte do processo. Glória a Se a Deus. gente quer estar totalmente no centro da vontade do Senhor e vivendo o propósito de Deus para a nossa vida, a gente precisa passar pelo processo. Pelo processo de deixar Deus nos curar, de deixar Deus tratar nossas feridas e a gente conseguir deixar mágoas, dores para trás, para a gente conseguir seguir em frente. Deus faz isso conosco, né? Os filhos de José foram Manassés, que significa esperar, e Efraim, que significa 2 vezes mais próspero. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de José. Eu não vou continuar, lendo tudo, mas resumindo, quando passa-se alguns anos ainda e o copeiro esquece de José. Mas depois de alguns anos, o faraó tem um sonho. Tem 2 sonhos. E ninguém consegue desvendar o sonho. Ninguém, nem os maiores profetas e espirituais lá do Egito não consegue desvendar. Então, nesse momento, Deus faz com que o copeiro lembre de José. Porque aí tinha findado o tempo. Quando Deus diz, pronto, José, agora tu está pronto. Agora eu vou te tirar da cadeia. Agora as coisas vão acontecer. José não tinha nenhuma expectativa. José podia morrer naquele lugar, morrer naquela cadeia. Ninguém ia lembrar dele. Ele não era nada para ninguém. Ele não era nada para o faraó, ele não era nada para ninguém. Não tinha ninguém que pudesse tirar ele de lá, a não ser Deus, que nunca esqueceu dele. Aleluia. E que o tempo inteiro diz, Deus estava com ele e abençoava ele. Amém. Oh, Senhor. Nesse momento, quando Deus diz, agora é a hora, agora tu está pronto, agora tu está forjado, agora tu está do jeito que eu quero, agora tu vai sair dali. As coisas acontecem muito rápido, porque é Deus quem quer. Amém. Deus faz com que o faraó lembre, o copeiro lembre, falou de José para o faraó mandou chamar José. José explica o sonho, disse que eles iam ter anos de muita fome. E ainda diz mais, que o faraó precisava escolher alguém da confiança dele para administrar essa situação de crise. E o que o faraó faz? Coloca um anel no dedo de José, troca as vestes dele,
Lembra que ele perdeu as vestes 2 vezes. Uma vez quando ele foi jogado dentro da cisterna, ele perdeu as vestes. Os irmãos dele pegaram essas vestes para cobrir o pecado deles. Para mentir para o pai que eles não tinham feito nada, mas que foi um animal que comeu ele. Aí, pela segunda vez, quando a tentação da esposa veio, ele perdeu as vestes que ficou na mão da mulher. E de novo a esposa de Potifar usou as roupas dele para encobrir o pecado dela. Para mentir e dizer que ela não tinha feito nada, mas tinha sido ele. E agora, dessa vez, o faraó manda trocar as vestes de José. Mas dessa vez, as vestes de José era para engrandecer ele. Para dizer, agora está pronto porque eu quero. Senhor. Porque Deus quer. Porque ele está no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Porque os planos de Deus agora, naquele momento, o propósito de Deus ia começar a se cumprir na vida dele. E a vida de José, daí para frente, é incrível na presença do Senhor. É incrível. Então eu quero dizer para a igreja hoje, se tu está num lugar que tu não vê saída no fim do túnel, se tu está num lugar que tu está se sentindo aprisionado ali, não tem jeito de sair dessa situação. Aos meus olhos eu não vejo saída, eu estou sofrendo, eu estou vivendo preso aqui e eu não sei o que fazer. Deus te diz hoje, eu estou forjando o teu caráter. Eu estou te preparando para algo. Deus tem um plano para ti. Fica firme assim como José ficou. Que nós todos possamos olhar para José, assim como a gente olha para Cristo também. A gente olhar para José e pegar os bons exemplos de José. Não importa onde o mundo nos colocar. Não vamos ficar o tempo inteiro reclamando de um diabo, reclamando da situação, reclamando da vida, porque nós estamos enfrentando coisas ruins. É nesse momento onde a gente está enfrentando as nossas lutas, é que Deus está forjando o nosso caráter. E a gente precisa estar preparado para quando Deus mandar nos buscar e trocar as nossas vestes. Amém, e dizer, agora, é nesse momento que eu te envio. Agora tu está pronto para cumprir o propósito que eu tenho para você. Deus está dizendo isso para você. Em nome de Jesus. Vamos aguentar firme todas as dificuldades, porque nada foge do propósito de Deus, nada. Tudo que nós estivemos passando na nossa vida, mesmo que tenha sido o inimigo que colocou, foi porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, a gente não estava passando. Glória a Deus. Então vamos aguentar firme, porque Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle. Amém. E Ele tem algo maravilhoso para a nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Oh, Jesus, glória a Deus. Amado Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Deus poderoso, Deus de poder, Deus de majestade. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer, Pai amado, que nós entendemos a Tua majestade na nossa vida. Nós entendemos que nada foge do Teu controle, Senhor. Nós entendemos, Pai, que tudo aquilo que nós passamos hoje coopera para o nosso bem, porque Tu não mentes, Senhor. Tu é um Deus fiel, um Deus de justiça. Tu é um Deus, Senhor, que não é homem para mentir. Então, Senhor amado, quando Tu diz que tudo coopera para o nosso bem, absolutamente tudo coopera para o nosso bem. Principalmente, Senhor, aqueles momentos em que Tu nos confronta, Senhor. Que Tu nos tira, Senhor amado, do lugar, Pai amado, de incomodidade, Senhor. Quando Tu nos confronta, Tu faz com que a gente se mexa naquele lugar. Tu faz com que a gente mude. Tu faz com que as nossas atitudes, o nosso caráter seja modificado. O Teu Espírito vem sobre nós, Senhor, fazendo algo novo, transformando as nossas vidas. Que nós possamos passar, Senhor, por essa terra, chegar diante de Ti no céu e dizer: eu fiz aquilo, Senhor, que Tu quis que eu fizesse. Eu combati o combate, Senhor. Eu fui, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, obediente a Ti. Eu passei pela Deus amado por tudo aquilo, Senhor, que Tu colocou diante de mim. Eu tive paciência, eu tive, Senhor amado, força ali, porque a minha força veio de Ti, Deus. Eu confiei em Ti, Senhor.
Assim